Adriane, o que realmente acontece com o divino masculino durante o afastamento e por que ele retorna na jornada das chamas gêmeas? O divino masculino, ele não é fácil. Porque o divino masculino, ele é muita razão. Então ele age de maneira diferente. Como ele é muita razão, ele tem os entendimentos dele diferentes. Então todas as coisas que ocorrem, elas são um pouquinho diferentes. Ajuda o divino feminino a entender e também ajuda alguns divinos masculinos que despertam antes também a entender. Quando a gente fala em retorno do divino masculino, também pode ocorrer um retorno de um divino feminino, pode. Só que isso aqui eu vou falar numa outra live quando eu falar mais do divino feminino. Por isso que tudo complica. O que acontece? Quando a gente fala do divino masculino, a gente faz o quê? A gente vê uma pessoa sem um lado emocional. Quando a gente quer pensar o que está acontecendo com o divino masculino, a gente pode não pensar no emocional, porque ele não pensa no emocional, ele pensa na atração. Então, quando isso acontece, vocês entendam que o divino masculino, ele sempre retorna, porque ele pensa. Ele pensa naquilo que ele sentiu e naquilo que ele viveu. Então ele retorna porque ele quer novamente sentir tudo isso. Ele quer novamente viver tudo isso. Eu não vou falar hoje sobre o teste que o divino masculino passa no final. Mas eu vou falar depois. Vai ter um outro dia que eu vou falar sobre esse teste. O divino masculino, ele passa sim por um teste. Então ele retorna exatamente para quê? Para passar pelo teste necessário, que já foi marcado para ele. Sim, é o teste final. Para quando ocorre a união duradoura. Só que esse teste, ele primeiro tem que retornar para vocês poderem entender o teste. Então hoje nós estamos falando do retorno. O que acontece? Quando ele retorna, a gente entende que a jornada não é um conto de fadas. É verdade, eu não tenho como negar para vocês. Isso não é um conto de fadas. Então, o que acontece? Não é também uma parte de perseguição que vocês vão ter com o divino masculino agora. Agora vocês vão passar a ter um entendimento. Porque vocês vão passar a entender que as forças que unem a conexão de vocês, elas vão ficando mais fortes. À medida que ficam mais fortes, as perspectivas, o amor, a energia da conexão vai mudando. Você vai ter um ponto que vai sentir vontade de estar com o divino masculino e a hora que você tem de se aproximar. É o momento exato. Por que para as pessoas que eu atendo eu digo assim, ainda não, façam o que eu pedi antes. Porque tem sempre a hora. Isso é como se a gente jogasse xadrez. É o momento exato de fazer as coisas. É o ponto certo que a gente tem que fazer. E a mesma coisa, as perspectivas elas vão mudando. O divino masculino, ele retorna, mas ele vem depois de um entendimento muito maior mesmo, que vai além da reunião física. Ele volta já com entendimentos necessários. Ele retorna porque o alinhamento energético começou a ocorrer. Ele retorna porque a alma e as forças cósmicas que começam a reconhecer a jornada e a encaminhar ele nessa determinada jornada. Quando isso tudo começa a acontecer, a gente começa a entender a jornada das almas. Cada chama gêmea tem uma alma, mas ela baseia-se na transformação espiritual profunda. Então, o que acontece? A transformação espiritual vem porque as almas foram divididas em dois, certo? Quando a gente tem a consciência e o entendimento de que essa separação, ela é temporária. Elas se separaram com um grande propósito de aprenderem, evoluírem, para se restaurarem numa só. Para mim não começa a ter. Que eles têm que se restaurar. Então, é como eles estivessem voltando, encontrando naquela pessoa a própria alma. Não apenas um parceiro, não apenas a outra parte, mas a alma. Ele já vem com um entendimento maior quando ele desperta, o encontro da alma.
Por isso que muitos masculinos dizem assim: parece que tu faz parte de mim. Porque é isso que ele procura, o encontro da alma. Quando esse encontro da alma ele ocorre, ele é profundo. Porque as duas partes passam a se entender. É quando o teste do masculino começa. Só que para chegar nisso tudo, o divino feminino tem que passar por entendimentos. Quando ele começa os seus entendimentos masculinos, quando o feminino começa a entender. Muita gente fala do empoderamento do divino feminino. Sim, esse é um momento interessante, mas empoderamento não é dominar o masculino, ou ser prepotente diante do masculino. O empoderamento é tomar posse das qualidades do feminino, principalmente trabalhando a autocura, trabalhando o poder pessoal, trabalhando toda a parte da nutrição da alma. Aí começa. Só que para a gente chegar nessa parte, é necessário estar na rendição. Porque é só aí que você vai se dar conta e vai se entregar totalmente à autocura. Então, o que acontece? Pro equilíbrio do masculino ocorrer, é essencial que o equilíbrio do feminino ocorra. Entenderam? Por quê? Quando o feminino ocorre, o equilíbrio dele permite que as almas entram numa ação ou numa quietude, que é o momento preciso, exato, onde começam a despertar. Entenderam? Porque as coisas vão tomando o seu devido lugar. Então, é necessário os entendimentos. O equilíbrio do divino feminino ajuda a atrair o divino. Quem é? Se o outro está baixo e você se abaixa, vocês se separam. É por isso tudo isso são entendimentos que a gente precisa ter. Mas precisamos ter na harmonia, não com dúvidas, com medos e insegurança. Muitas vezes, a volta não ocorre. Mas parece que o divino masculino continua igual. Mas não. Não é por fora. Não é a casca que vocês têm que ver. Porque às vezes ele continua igual porque ele tem medo de se entregar. Então vocês têm que dar a chance para que ele possa entender. O divino feminino, ele acha que ele tem que fazer tudo. Infelizmente, torna prepotente. E o divino masculino não vem. O divino masculino precisa do tempo dele para ele entender. Para ele poder tomar as atitudes, porque quanto mais ele sente que está sendo pressionado pelo feminino, mais ele se afasta. O divino masculino, ele retorna, mas sem a pressão. É o tempo que ele tem para pensar, por isso que ele precisa da ação e da quietude. Essencial para o entendimento. O equilíbrio do feminino, como eu disse, ajuda a atrair o divino masculino harmoniosamente, sem perseguição. Quando ocorre a perseguição, é que as coisas começam a dar errado, porque a obsessão passa a tomar conta. O divino feminino acha que ele é dono de tudo, que ele tem que fazer tudo. Não podemos deixar mais isso acontecer. Entrar no equilíbrio, para que ele possa vir, sem obsessão. Mas cada um permanecendo no seu poder próprio. Não é fazer o que o outro quer, é impor seus limites. Entenderam? Limites. Para nada se tornar tóxico. Assim, o masculino vai aprendendo. E à medida que o masculino vai aprendendo, tudo vai indo para o seu lugar. O que é harmonia energética? A gente sabe que a conexão de chamas gêmeas, ela vai além do físico. Só que vocês têm que entender que é uma dança. Lembram dos fios do DNA, as fitas? Eles se entrelaçam, é como se eles estivessem... É assim que ocorre uma dança entre duas almas. Quando isso acontece, vocês passam a entender o todo. As chamas gêmeas, elas têm que estar em harmonia energética. Elas precisam alinhar essa vibração, ou seja, como se o DNA delas estivessem dançando um com o outro no mesmo compasso. Então,
A conexão, ela começa a ocorrer porque quando eles estão se alinhando no mesmo compasso, eles vão atingindo a mesma frequência. E aí começa a conexão ficar forte. A conexão ocorre quando ambos abraçam seus eu superiores. Lembrem, o eu superior, ele é um só, mas ele é dividido por um véu. Quando o véu começa a cair, tu começa a entender o eu superior de um e o eu superior do outro. Então, eles se entrelaçam. Imagina uma bola cheia de bracinhos no meio delas e um lado abraçando o outro. Isso é quando as duas se entendem. Quando isso acontece, tudo muda para o amor. O amor passa a ser o entendimento, a cura e o equilíbrio dos dois. É quando a gente passa a entender os dois. Quando a gente passa a entender os dois, tudo começa a mudar, tudo começa a tomar o seu lugar. O segredo, então, como eu vou trabalhar com o eu superior, como eu vou trabalhar com a minha conexão, com a minha chama gêmea, que está aqui. Eu tenho que ter o quê? Equilíbrio, amor e cura. A chave e a energia é o crescimento. É não ficar duvidando 24 horas por dia de tudo. Se você gostou do conteúdo do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva para continuar despertando junto com a gente.